Programa Café com Resenha. Oferecimento Santé, planos de saúde, o seu bem mais seguro. E Cafeteria The Best Coffee, o melhor café da cidade está aqui. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, o nosso programa de entrevistas, como sempre, objetivando trazer a você, que nos dá o privilégio e a honra de nos assistir, algum tipo de informação, de instrução, de esclarecimento, às vezes até um pouco de entretenimento. Sendo que esse programa hoje nós não teremos entretenimento, pelo contrário, nós teremos aqui o objetivo de trazer a você uma informação relevante para todos nós que temos família. E hoje, de modo geral, todas as pessoas de alguma forma convivem em família. Nós vamos falar sobre crimes domésticos. É um assunto um pouco pesado, eu sei, mas de grande seriedade, de grande relevância para todos nós. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, duas pessoas ilustres da nossa cidade, a Tula, que além de ser uma profissional exemplar, também é membro da Igreja Batista Monte Hermão. Eu tenho muito prazer, muita honra de recebê-la aqui. A doutora Zaira, psicóloga da CPMA. Ela vai explicar já essa sigla aqui para vocês, mas eu queria que nesse momento a gente procurasse, de alguma forma, você que está nos assistindo aí, convidar pessoas para assistirem esse programa, porque eu tenho certeza que ele será relevante para todas as nossas famílias. Eu quero tratar nessa noite com vocês de algo que é muito importante, que são os crimes domésticos, né? E eles acontecem muitas vezes sem o conhecimento de algumas pessoas. Alguém está sofrendo uma violência doméstica e familiares de dentro de casa não percebem. Eu vou começar com você, Tula, porque você trabalha na vara da infância e juventude, não é isso? E você lidar com isso diretamente. Você recebe lá menores que são envolvidos de alguma forma em algum tipo de violência, que estão pagando alguma pena, por algum motivo acabaram sendo levados a essa vida. E eu costumo dizer, pode ser que eu erre, que tudo começa dentro de casa. Todas as coisas boas, como as coisas ruins. E você tem essa experiência lá, você convive com isso no dia a dia. É realmente um tema bastante espinhoso, né? E no nosso caso, da vara da infância, nós lidamos com as vítimas, né? Sejam elas crianças ou adolescentes. No caso da criança, então a gente tem uma série, tem a violência física, né? A violência psicológica, ela é muito difícil de ser detectada, então até porque como ela ocorre no seio familiar, para que essas notícias cheguem até nós, cheguem até a justiça, através geralmente do conselho tutelar, que é aquele primeiro atendimento, aquele que faz aquele socorro àquela vítima, que tem autonomia para tomar as decisões cabíveis, né, no momento, dependendo da situação, o abrigamento da criança. Então a gente vai cuidar, na vara da infância, da criança e do adolescente que está sendo vítima de algum tipo de violência. Inclusive a violência sexual, porque aí quando chega lá, já passou por uma série de situações para que chegue e que vire um processo que a gente possa dar continuidade, né, a essa proteção dessa criança, na verdade, né, esse acompanhamento nisso. Então, com relação às crianças, a gente tem, né, as vítimas de abusos sexuais, maus tratos, negligência. Então são N fatores que chegam até nós e a gente vai cuidar disso. No caso dos adolescentes, que os adolescentes infratores, o que a gente vê? As pessoas até confundem muito, acham, têm a ideia que o adolescente infrator, ele é simplesmente assim, vindo só das camadas mais baixas da população, que vivem nas comunidades. Já é um preconceito, né? Isso não é uma realidade, né? E o que a gente vê muito é o tráfico tá aí, né? Muito presente na nossa cidade, não só aqui, né? No país todo. Mas a gente vê muitos meninos cometendo esses delitos pela primeira vez, né, por desinformação, porque a gente acha assim, que esses meninos
a gente fala, né? Eles se envolveram com tráfico ou com outros tipos de violência, mas a gente se esquece que muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles foram vítimas dessa violência. Dentro de casa. Dentro de casa, começa dentro de casa. Eu queria até aproveitar, Tula, fazer o seguinte, eu já comecei com você de forma premeditada pelo seguinte, eu quis ir no final, a história, em tese, acaba lá, numa vara, que ele vai responder criminalmente, obviamente por alguma atitude não é inadequada, ilícita. Aí eu vou à doutora Zaira para entender o seguinte, porque aqui começa a grande questão, acontece dentro de uma casa. De um lugar onde supostamente é o acolhimento, é o lugar onde você recebe carinho, como eu sempre ouvi da minha própria mãe, é a base de tudo. É possível identificar essas coisas dentro de casa? Ou muitas vezes passa despercebido pelos responsáveis ou por quem está sofrendo isso? Identificar para dar tempo de alguma forma evitar que chegue até onde nós começamos aqui o programa a tratar. Então, assim, pela minha experiência, eu tive experiência no CREAS também. E se a gente for parar para pensar, né, e no relato desses adolescentes, dessas crianças, a gente sempre perguntava, né, o histórico. Então, geralmente o pai estava preso, né, por tráfico de drogas. A mãe também passava por alguma dificuldade. Então, assim, de fato, né, eu também acredito que tudo começa dentro de casa, né? Agora, identificar, o que eu acho que é muito interessante é o colégio também, né? O colégio que eles passam a maior parte do tempo. Então, acho que a demanda inicial acho que vem do colégio. Mas as escolas estão preparadas? A escola está aparelhada profissionalmente, tecnicamente, para perceber isso? Olha, eu não sei, eu acho que quando percebem, acho que já chegou num grau muito elevado, né? Assim, principalmente de negligência. Né, que aí, ou de agressão física. Sim. Né? Que aí o adolescente é aparente. Né? Hoje também o que está acontecendo muito, né, até acho interessante falar sobre isso aqui, é a automutilação. Né? Sim. Muitos adolescentes estão se cortando e aí a escola percebe isso de alguma forma. Né? Há 2 anos atrás tivemos um certo surto aqui em Teresópolis. Então, acho que é assim, o adolescente e a criança, ela mostra desse jeito. Acho que dificilmente ela consegue procurar ajuda sozinho. Sim, né? Sim. E aí, eu tentei ir por um caminho aqui, até porque certamente tem muitos pais nos assistindo nesse momento, responsáveis, e pode ser que essa violência doméstica, ela possa partir de um deles, de um dos pais, não necessariamente dos dois. Eu acho que dificilmente dos dois, se eu errar, vocês podem me corrigir em tudo aqui. Mas geralmente parte de um e o outro ou é omisso mesmo, negligencia no cuidado que deveria ter, ou nem percebe, não é? Ou tem medo. Ou tem medo de reagir, que acontece muito. Porque os crimes domésticos, né, a gente já definiu que a pedofilia a gente não vai tratar muito aqui, embora seja um dos piores, meu juízo. E penso que a pedofilia seja um dos piores, porque se a pedofilia é cometida contra um menor, geralmente um incapaz, que não tem condições de reagir, para mim é pior. Porque o crime cometido contra uma mulher, por exemplo, contra a esposa, um exemplo que também é muito comum, é tão grave quanto a pedofilia. No entanto, a pessoa adulta tem como reagir, não é? Ela tem como ter as iniciativas adequadas para evitar aquilo em que pesa a gente saber das dificuldades. Mas a criança que eu acho mais difícil. Uma criança que é vítima de pedofilia, e é uma agressão física, sexual, né? Até sexual diretamente. Ela ela tem menos recursos para se defender. E é grave. Porque ela não entende o que está acontecendo. Exatamente. Ela não sabe externar que aquilo ela nunca vai chegar, né? Primeiro porque acontece dentro de casa com pessoas da confiança dela. De confiança, né? Então, e a família geralmente procura esconder essa situação, porque é uma situação vexatória, grande, vai modificar além toda da exposição, tem que enfrentar. Toda a estrutura daquela família, né? Muitas vezes aquela mãe, ela é dependente economicamente, não tem nenhuma renda, ela é uma dona de casa. Então, se aquilo vier à tona, vai mexer com toda uma estrutura familiar, fora que o que a gente vê, né? Os próprios, quando acontece uma denúncia, quando as coisas vão às vias de fato, os familiares se afastam, né? A pessoa se sente realmente sozinha naquele momento. Está culpada. Culpada por estar fazendo né, aquela denúncia e a criança em si, que é o ponto mais importante, é o ponto da proteção, que deve ser protegida em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, acaba sendo, muitas vezes, não sendo denunciado, e fecha os olhos
e deixa que isso aconteça. A questão né? que me chama muita atenção, Zaira, é a questão da ignorância, que pode acontecer. Alguém está sofrendo uma violência doméstica e ela nem sabe que isso é uma violência que é passivo de uma denúncia. E de quem está cometendo, né, da pessoa que está cometendo, o agressor, responder criminalmente. Ela não percebe isso. Não é possível, a pessoa ignorante, ela não perceber que está sofrendo isso. Eu acho que a Lei Maria da Penha é uma lei nova, né? Ela entrou em vigor em 2006, né? Então são 12 anos de Lei Maria da Penha. O que eu percebo, né, é que a sociedade não está instruída, né, principalmente as mulheres, pelos seus direitos. Então, assim, é muito comum, né, no relato daquela mulher, não entender que uma violência moral, patrimonial, psicológica é uma violência. Então, é muito curioso, né, porque na primeira entrevista com essa mulher, a gente tem um questionário padrão, né, e a gente vai tipificando a violência. Então, a violência física, empurrão, soco, aí vai piorando, isso. né? E ela não, empurrão já teve. Aí tá. Já tipificou? É uma conduta que a gente já pode entender, que já pode tipificar como uma agressão, como uma violência doméstica? O empurrão. Você entende? Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. É porque as coisas são sutis. Isso, exatamente. O que acontece? Ela acaba, essa violência, ela não parte, às vezes, por uma agressão física logo de cara. Ela começa com uma palavra maldosa. Poxa, você tá feia hoje, né? Uma coisa. São coisas sutis. Uma agressão moral. Porque não é, né, só realmente a física. Então vai aos pouquinhos. E aí, esse pouquinho, aquela mulher, né, fica tão fragilizada que ela incute que ela é burra, que ela não tem, competente, a autoestima dela vai lá embaixo, né? Ou tudo que acontece com ela é culpa dela mesma. Aí a gente tem uma questão de subjetividade, não é isso? Que é a agressão mais moral. Não é isso? A psicológica. A psicológica, isso aí, a psicológica. A agressão moral afeta o estado psicológico. É mais subjetivo, essa é mais difícil de lidar pela sutileza. Sim. A objetiva, que é a agressão física direta, essa já é mais clara de identificar. O receio, que deixa marcas, não é? A moral, a psicológica deixa marcas tanto quanto a física. Sim, e o que elas falam é que é bem pior. É bem pior. É muito ruim de lidar com isso, né? E como que a mulher vai reagir a isso, Zaira? Se ainda vivemos numa sociedade, por mais que não queiramos admitir, mas ainda é muito machista. Sim. O homem ainda olha para a mulher com aquela arrogância e prepotência de ser o homem. Uhum. E como que a mulher vai reagir a isso? Principalmente, se a gente ficar um pouquinho nesse campo da psicológica, como que a mulher vai reagir? Como que ela se impõe para reagir a isso? É difícil. É difícil. É difícil. Mas denunciando, né? Primeiro, acho que o primeiro ponto é entender que aquilo é uma violência. Mas o Estado está preparado para receber uma denúncia dessa? Ela vai, seja lá onde for, denunciar o agressor. E quando ela tiver, mas que tipo de agressão você está sofrendo? E aí, quando ela disser que a agressão é psicológica, moral, psicológica, quem está ouvindo, nós estamos preparados, o Estado está preparado para reagir a isso? Acredito que sim, eu acho que cada vez mais estamos apostando nisso, né? Porque eu na minha ignorância do lado de cá, penso que ele não está preparado. Não é. Eu acho que está andando. A gente tem que apostar nisso também. Sim. Assim, porque eu já atendi mulheres que a denúncia foi em decorrência da violência psicológica. Aonde que a mulher deve ir? Sede policial? Isso, na delegacia de polícia. E aí entra o pastor, porque é um texto muito interessante na Bíblia, quando Jesus expulsa o demônio de um gadareno, que tinha uma legião de demônios, e o gadareno, muito empolgado pela vida transformada, pelo poder de Jesus Cristo, Jesus entra no barco, e ele também vai para o barco para tentar sair com Jesus. E Jesus diz para ele o seguinte: volta para a tua casa, volta para os teus. E às vezes essa é a nossa necessidade, de voltarmos para casa, observarmos dentro de casa o que está acontecendo com aqueles que estão conosco, que com certeza são os mais importantes. Eu vou começar a conduzir aqui para o final, vou agradecer vocês pela presença, pelo desafio. Voltem mais vezes se sentiram bem. Nós temos um tema aqui para tratar, está na nossa agenda aí, minha e do Alberto, que é sobre suicídio de adolescente. Teresópolis já entrou aí numa como dá o nome? Uma estatística,
né, considerável, expressiva de suicídio de adolescentes. Há pouco tempo até eu tomei conhecimento que o SESC deu uma palestra a respeito disso com uma psicóloga que também até atendi aqui no Instituto, e nós vamos tratar desse tema aqui, que é o suicídio de adolescente. Agradeço a vocês pela presença, obrigado pela paciência comigo, e a você que está nos assistindo, como sempre, eu brinco aqui dizendo que só no final vão saber que é o programa de um pastor, mas como eu sempre falo, a intenção aqui é de alguma maneira te ajudar, você que gastou um tempinho nos assistindo. Eu quero deixar um texto bíblico para você, que eu usei esse final de semana, que está em Gálatas capítulo 6, aonde o apóstolo Paulo vai dar um conselho. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículo 10 do capítulo 6. E eu quero deixar esse texto aqui para você. Tente fazer sempre o bem. O apóstolo Paulo, nesse texto, no capítulo 6 de Gálatas, ele vai dar muita ênfase à questão das nossas atitudes, não é? Daquilo que nós plantamos. E nós colhemos o que plantamos. As boas atitudes vão colher, obviamente, como retorno também, coisas boas. E o apóstolo Paulo vai enfatizar, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Ele aqui vai usar o termo principalmente aos da família da fé. Ele está falando do reduto nosso mesmo espiritual. Mas eu vou aqui pegar a palavra dele, estender um pouquinho mais às famílias de modo geral. Principalmente a sua família dentro de casa e aqueles aos quais você ama. Então procure fazer o bem. No momento em que nós vivemos de extrema violência, assusta quando nós vemos cenas de pessoas sendo violentas umas com as outras e às vezes nem conhecem. Pior é quando a violência é de alguém que você espera amor. A palavra de Deus, do princípio ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, o fundamento dela é o amor. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus Cristo por nós. É importante. Toda guerra, toda atitude ruim ou toda atitude que prejudique o mal a alguém é combatida com o amor. Então vamos amar e vamos tratar bem aqueles que esperam da gente receber o amor. Muito obrigado, até a próxima, que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Na Santé Planos de Saúde, você tem o seu bem mais seguro. Temos uma das maiores redes credenciadas da região, o que lhe garante qualidade e tranquilidade na hora de escolher o melhor plano para você, sua família e sua empresa. Trabalhamos com planos individuais por adesão com redução de carências, empresas, MEI e SEI. Fale hoje com nossos corretores habilitados e peça uma cotação sem compromisso. A melhor maneira de demonstrar amor é cuidando, e nós estamos aqui para lhe ajudar nesta tarefa. Santé Planos de Saúde, o seu bem mais seguro.